Galera, hoje é dia 20 de novembro, Dia Nacional de Zumbi da Consciência Negra, e eu trouxe aqui para vocês 3 teorias racistas e preconceituosas que ainda tem muita audiência hoje em dia, especialmente nas redes sociais, que é um lugar, um ambiente onde as pessoas se informam superficialmente sobre as coisas e aí começam a destilar os seus preconceitos, só que com a capa, um revestimento científico. A primeira dessas teorias é a teoria demográfica do economista inglês Thomas Malthus e dos seus seguidores, os neomalthusianos. Qual era a ideia desses caras, especialmente a do Malthus? É de que a população ela crescia num ritmo muito mais rápido do que a produção de alimentos. E o crescimento populacional ele iria trazer consequências como a miséria. E esse crescimento populacional mais acelerado estava identificado com as populações, com as famílias mais pobres. Tá? A segunda teoria é a teoria do determinismo geográfico do geógrafo alemão Friedrich Ratzel, que dizia basicamente que as condições do meio, como o clima, como o relevo, eram obstáculos fortes e consistentes e duradouros ao desenvolvimento das sociedades. A terceira dessas teorias é a teoria da eugenia, que também é de um geógrafo, primo do Charles Darwin, o Francis Galton, que basicamente tinha a seguinte ideia: algumas características das populações são transferidas geneticamente, como por exemplo, a característica de ser miserável ou não. Bastava você deixar que os ricos deixassem mais descendentes, ou seja, procriasse mais, para que a população fosse, aos poucos, se tornando uma população eugênica, uma população de elite, tá? E, inversamente, as populações negras e ciganas tinham tendência à violência, tendência ao alcoolismo, então eram populações indesejadas, certo? Só que essas 3 teorias, elas não aparecem nessa forma mais pura, mais científica na internet. Normalmente elas parecem disfarçadas ali em alguns argumentos. E eu vou mostrar para vocês basicamente como é que esses argumentos aparecem, Normalmente aparece relacionando o nível de riqueza de uma pessoa, de um país, condicionado pela origem dessa pessoa, pela cor da sua pele ou pela localização desse país no planeta, tá? A primeira delas, o primeiro desses enunciados é mais ou menos o seguinte: países mais quentes são mais pobres, pois o clima deixa as pessoas preguiçosas para o trabalho. Isso explicaria, inclusive, por que dos países da África e da América Latina e da Ásia serem mais pobres, certo? Eu quero colocar uma questão. O Prêmio Nobel de 2024 foi entregue para economistas que demonstraram que as instituições políticas e econômicas são as principais responsáveis pelo nível de desenvolvimento de uma sociedade e não o seu clima ou o seu relevo, tá? Se vocês quiserem ir um pouco mais longe, a gente pode pensar na sociologia clássica. O Max Weber escreveu um livro, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, onde ele diz que países de religião protestante tiveram uma tendência a desenvolver de forma mais acelerada o capitalismo. Se você não gosta do Weber e prefere o Marx vai dizer que os países europeus enriqueceram por conta da exploração de metais preciosos, especiarias e outras mercadorias das suas colônias. O que é que os ganhadores do Prêmio Nobel, Karl Marx e Max Weber, têm em comum? Nenhum deles explicou o desenvolvimento dessas sociedades de forma determinista, seja pelo clima ou seja pelo tom da pele das pessoas que compõem essa sociedade. E se a gente for procurar os exemplos pelo mundo, a gente vai ver que países como a Austrália são países desenvolvidos, apesar de terem climas quentes. A gente vai olhar que os países do Oriente Médio também têm climas quentes e têm uma renda per capita alta, não todos, mas alguns. A gente vai ver que alguns países ali do sul e do sudeste asiático que estão abaixo do Trópico de Câncer têm nível de desenvolvimento alto, como é o caso de Singapura, como é o caso de Taiwan, como é o caso de Hong Kong e da região sul da China. Se a gente trouxer esse argumento para o Brasil, a gente vai ver que o estado mais rico do país ele está acima do Trópico de Capricórnio, que é São Paulo. A região sul do Brasil, por essa lógica, deveria ser a região mais rica e não é o caso, certo? O Rio Grande do Sul não é o estado mais rico do Brasil, mas com certeza é o estado mais frio. A segunda forma como essas 3 teorias costumam aparecer misturadas para a gente é mais ou menos no enunciado que diz o seguinte: os pobres têm mais filhos e por isso a África e o Nordeste do Brasil são economicamente atrasados, pois a população é grande e os recursos são escassos. E no caso do Brasil, gente, essa discussão ela fica um pouco turbinada por conta do Bolsa Família. Mas o que eu quero lembrar para vocês é que o país mais rico do mundo é o terceiro mais populoso, que são os Estados Unidos. O segundo país mais rico do mundo é o segundo mais populoso, que é a China. Ou seja, tamanho de população não tem nada a ver com desenvolvimento econômico.
Uma outra coisa que a gente pode trazer para refutar essa ideia é que no Brasil, a região que tem o maior PIB per capita é a região centro-oeste, com mais de 70 mil reais de PIB per capita, mas é a segunda região em termos de taxa de fecundidade das mulheres, ou seja, é a segunda região do país onde as mulheres têm mais filhos. Então, mais uma vez, a teoria fica refutada. E não custa lembrar para vocês que as populações que colonizaram o sul do Brasil foram populações alemãs e italianas porque o Estado brasileiro assim quis. O Estado brasileiro desenvolveu ativamente uma política de eugenia, ou seja, pôs em prática aquela teoria lá do Francis Galton, achando que por trazer populações brancas e europeias iria aumentar o nível de desenvolvimento do país. A terceira forma como essas três teorias aparecem para a gente é normalmente na ideia de que os estados do sul e do sudeste do Brasil sustentam os estados do nordeste, o que é uma mentira. Os dados que normalmente aparecem são dados que mostram as transferências do Fundo de Participação dos Estados, que é um fundo constitucional que dá mais recursos para os estados mais pobres, sim. Mas esse fundo ele é desenhado com base nesse mecanismo, mas várias outras despesas do orçamento federal acabam indo, renúncias fiscais, por exemplo, para os estados mais ricos da federação. Ou seja, as transferências constitucionais que vão para os estados mais pobres, elas são minoria. Se vocês quiserem ir um pouco mais longe, pensar na história do Brasil, foi a região Nordeste que sustentou a colonização do Brasil por pelo menos 3 séculos. Tá? Então essa é mais uma ideia furada que circula por aí. E aí, gente, onde é que está o problema? Como vocês podem ver, essas teorias elas não têm nada de científicas, elas são preconceito e racismo revestido de ciência. Por que é que elas vingam então, professor? Porque, no fundo, as pessoas têm seus preconceitos e quando a teoria traz uma informação que aquela pessoa considera que é verdadeira, ela naturalmente vai aceitar aquela teoria e o pior, ela vai difundir. E em época de redes sociais, a gente sabe que essas ideias ganham amplitude ainda maior. Se você não seguiu a aula de geografia, passe a seguir para poder receber outros vídeos como esse. Eu sou o professor Marcel de Ângeles e semanalmente a gente está produzindo conteúdo e colocando aqui na rede.